Olá, amante do terror. The Bird Watcher, ou o Observador de Pássaros, um dos titãs de Trevor Henderson. É uma criatura bípede com duas enormes pernas curvadas para trás. Ele aparentemente tem um torso fino, quase humanoide, terminando na cabeça que parece de um inseto, com dois grandes apêndices em sua ponta e 8 olhos. Nessa mesma imagem existe uma mensagem, e ela diz o seguinte: é incrível que as pessoas podem e vão se adaptar se tiver tempo suficiente. Elas tinham as evacuações em ciência até agora, e mesmo com o surgimento, os campos os impediram de causar qualquer dano real. Eles nem sequer tiveram que parar os trens dessa vez. Eles não se atrasariam afinal. Muito se especula a respeito dessa mensagem. Muitos dizem que Birdwatcher estava aqui desde antes de os ataques eventuais dos titãs começarem a acontecer contra a humanidade. Mas não estava para atacar, e sim para observar. Com isso, os humanos teriam se acostumado com esses tempos de paz e, por fim, se adaptaram a eles. Mas quando a onda de ataque de titãs começou a acontecer, nós ainda pudemos nos adaptar a eles, e agora conseguimos nos defender tranquilamente de qualquer ataque. Isso já se tornou comum, mas Birdwatcher continua lá, sempre observando. A respeito do nome, muitos especulam sobre o que ele significa. Ao ver de muitos, ele significa que a criatura protege os pássaros e seria tipo um deus protetor deles. Por isso que em qualquer lugar que ele vai, há pássaros o rodeando, pois ele os atrai. E é uma história em que essa criatura estava envolvida. Uma história que diz justamente o porquê nunca se deve mexer com pássaros. A história a seguir contém violência contra os animais, mais especificamente contra pássaros. Não vai ter nenhum tipo de violência gráfica, mas vai ser descrita por palavras. Você foi avisado. Vou lhes contar uma história de quando eu tinha 12 anos de idade. Nesse tempo eu gostava muito de passarinhos, criaturas amigáveis e pacíficas, mas eu não gostava de tê-los como animais de estimação normais. Eu gostava de pegar meu estilingue e arremessar pedras ou munições de aço contra eles. Sim, eu sei que é horrível, mas eu tinha 12 anos. Era um moleque inconsequente que não sabia que minhas ações levavam a punições. Mas logo eu iria receber uma das grandes e merecidas que me atormentariam para sempre. Um dia eu peguei meu estilingue e me infiltrei em um enorme, velho e obscuro monte, rodeado por árvores que era perto da minha casa, onde eu poderia me encontrar com todo tipo de ave. Primeiro eu vi um pássaro comendo os frutos do galho em que pousou, tão indefeso, tão inocente, tão parado, um alvo perfeito. Apanhei meu estilingue, uma munição, apontei e disparei, acertando bem na cabeça do animal. Na hora era incrível ver como ela explodia em 1000 pedaços e deixava o cérebro esparramado pela grama e terra. Fui caminhando em direção a uma nova presa, quando dei de cara com um lago, e na margem tinha um outro pássaro. Novamente peguei meu estilingue e mirei bem na cabeça, mas bem na hora que eu ia atirar, me deu uma dor no estômago que me fez errar, e em vez da cabeça, foi nas patas, que se quebraram e o pássaro voou com problemas enquanto gritava de dor. No fim, ele não aguentou voar por muito tempo e acabou caindo no lago, morrendo afogado. Mas eu não me importei com aquilo e percebi que a dor que eu senti no estômago era de fome. Então eu voltei para minha casa para comer algo. Quando eu terminei, me veio uma sensação muito ruim, como se meu corpo estivesse se desprendendo da alma. Mas essa sensação logo passou e eu voltei ao monte para continuar a minha caça, mas dessa vez com uma lanterna, porque nessa hora era tudo muito escuro, mas também era a hora em que todos os pássaros estavam em seus ninhos. Inclusive, eu cheguei a encontrar um deles cheio de filhotes de pássaro, nem tinham penas ainda. Mas como eu era o que hoje considero como maligno, eu peguei álcool e joguei no ninho. E logo depois, acendi com um fósforo, queimando eles vivos e lentamente. A mãe deles, desesperada, tentou salvá-los, mas eu já estava esperando por isso. Então eu peguei meu estilingue e, com uma munição de bolinhas de aço, disparei uma só em seu tórax. Mas o pássaro não morreu com o impacto. Então eu a peguei
e a levei para minha casa, colocando ela em uma caixa para ser o meu bichinho de estimação. Eu estava contente, pois era a 9ª vez em que um pássaro não morria após o impacto da munição de ferro. Então, por causa do cansaço, caí em um sono profundo. Tanto é que eu sonhei com algo. Sonhei que estava novamente no monte. Estava de dia, mas não havia sol, apenas um céu nublado. Eu estava sozinho, sem nenhum objeto em mãos. O ambiente era nebuloso, e era uma neblina tão intensa que quase dava para se afogar nela. Mas de repente tudo escureceu muito rápido e uma sensação de perigo iminente começou a tomar conta de mim, e a sensação parecia vir de trás de mim. Girei meu corpo trêmulo e rígido lentamente, enquanto chorava e rezava para que não visse nada de ruim ou assustador. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Ao virar completamente, vi uma figura gigantesca com tentáculos saindo debaixo da sua cabeça e que pouco a pouco ia se rodeando de pássaros. E em seguida soltou um enorme rugido que me deixou tonto e com dores de cabeça. Gritei com todas as minhas forças. Pensei que minha cabeça fosse explodir literalmente. Foi quando eu acordei. Era de madrugada, mas eu me recusei a dormir novamente. No dia seguinte, eu estava muito doente. Vomitava várias vezes e sentia câimbras no estômago. Até que uma coisa bizarra aconteceu. Depois de eu vomitar mais uma vez, percebi pequenos palitos brancos ali no meio. Enxuguei as lágrimas e percebi o que era. Eram ossos de pássaro. Eu pensei estar ficando louco até ir à caixa onde eu havia deixado o pássaro ferido, mas lá só havia manchas de sangue e a cabeça do pássaro sem o corpo. Depois disso, todas as noites da minha vida, eu sonho com pássaros devorando a minha carne enquanto eu ainda estou vivo. Vejo cada camada de pele e cada órgão do meu corpo ser devorado vivo lentamente por eles. E eu sinto tudo como se estivesse desperto. Vejo isso todo santo dia, até hoje. E para não deixar que eu me acostume, as coisas vão ficando ainda piores, saindo dos sonhos para se tornarem alucinações, tanto visuais quanto sonoras. Foi aí que eu me dei conta que os pássaros possuem um protetor, um colosso que está sempre observando eles e os protegendo. Eu não sei se eu mereço viver ou não. Não sei se mereço essa punição ou não. Mas de uma coisa eu sei. Não cometa o mesmo erro que eu. Não provoque o guardião das aves.